O exercício 6 desse capítulo tem um enunciado também para identificação de superfícies, né? Mas veja, ó, identificar e representar graficamente as superfícies expressas nos intervalos dados. Então aqui eu escolhi só o item A, o item B e o item G, né? Para fazer aqui, para não ficar ocupando tempo. Veja, você recebe então sempre uma superfície e uma variação de um eixo. Uma superfície e uma variação numa direção, né? Uma superfície e uma outra variação. Então veja, no item A nós vamos resolver aqui, eu fiz a ilustração do GeoGebra, fica bem bonitinho lá. Mas veja, tem uma superfície que só vai estar sendo considerada para Z. Então, aqui, ó, né? XYZ aqui. Só vai estar sendo considerada para Z entre 0, que é o plano XY, e valor menos 3 aqui. Tá certo? Então, entre este plano aqui, Z igual a 0, e o Z igual a menos 3. É só nesse espaço entre esses planos que você vai considerar aquela superfície. Aqui no item B, você tem variação do y, de menos 6 a 6. Então você vem aqui de menos 6 no y até 6, certo? Então você vai considerar aquela superfície, mas a variação do y que você vai considerar vai ser só entre menos 6 e 6. Tá certo? Estão compreendendo? Né? E aqui no item G, a variação do y vai ser de menos 3 até o valor 5. De menos 3 a 5. Então você tem outros itens, né, com variação de x também. Né? Então vamos ver esses três casos aqui. Próximo caso. X² mais y² sobre 4 igual a z dividido por 3, menos z dividido por 3, né? Naquele intervalo de z negativo entre 0 e menos 3 apenas. Então você percebe aqui que você tem uma variável com potência 1, que é z, duas outras variáveis, um x e y, com potência 2, né? E trata-se então de um paraboloide. Então eu vou multiplicar por 3, por menos 3, a equação toda. Aí você consegue escrever a equação toda dessa maneira, ó, multiplicando por menos 3, né? Z fica menos 3x², menos 3 quartos de y², ou você pode escolher escrevê-la na forma de denominadores, né? Então fica Z igual a menos x² sobre um denominador, menos y² sobre um denominador, que não são iguais, são diferentes esses denominadores. Então, não é um paraboloide de revolução, é um paraboloide elíptico. E veja, Z só atinge, porque ó, x² e y² são positivos. E aqui eu tenho dois sinais de menos, né? Então, Z só atinge valores negativos. Então, o vértice desse paraboloide aqui está na posição 0, 0, 0. O eixo dele é o eixo OZ. E essa parte côncava aqui aponta para os Z's negativos. Tá certo? Então, o que vai valer? Vai valer este paraboloide aqui, né? Só entre o Z igual a 0 e o Z igual a menos 3. Tá bom? Aqui dá para você perceber, ó, aqui no GeoGebra, coloquei a expressão da superfície, né? Aqui em cinza você tem o plano Z igual a 0, e aqui em azulzinho você tem o plano de equação Z igual a menos 3. Tá certo? Então, é só esta parte aqui, né? Porque a equação da superfície te dá uma folha infinita. Mas no caso do item A, né? No caso do item A, a porção da superfície que o autor quer que você considere é só aquela que vai da altitude 0 para a altitude menos 3. Né? Da cota 0 à cota menos 3. Esse aqui, item B, então, que foi um dos outros itens que eu escolhi. 3x² menos y² mais 2z² igual a 0. Né? Igual a 0, tem um sinal negativo, mas não é igual a 1, é igual a 0.
e o y vai de menos 6 a 6. Então, agora é aquela variação no eixo y, né? Então, temos aqui 3 variáveis com potência 2, mas veja, eu não tenho como escrever esta soma de potência 2 igual a 1. Não tem termo constante aqui. Então, essa superfície aí não é elipsoide, não é hiperboloide, não é paraboloide. Como aparecem as 3 variáveis na equação, como eu digo aqui, né? Ela também... Será que é uma superfície cilíndrica? Não, se fosse superfície cilíndrica, você não receberia as 3 variáveis na equação. Então, trata-se de um cone. Você pode escrever, então, aproveitando esse sinal negativo aqui do y², você pode aproveitar e escrever essa equação como y² igual a 3x² mais 2z². Então, cone com vértice no 0, 0, 0, cone com vértice no 0, 0, 0, e veja esses coeficientes aqui diferentes, 3 e 2. Então, não é de revolução. Né? Não é de revolução. Então, é um cone com eixo y, não é de revolução, os cortes com y igual a constante são elipses, e você deve considerar essa superfície, então, do y igual a menos 6 até o y igual a 6, no y aqui, né? De menos 6 a 6, tá certo? Então, tem a ilustração aqui, ó. Então, tá em vermelho aqui a superfície, aqui, este plano aqui, é o plano, lembre-se, né? O verdinho no GeoGebra é o eixo dos y, né? Este plano aqui é o plano de equação y igual a menos 6, e esse plano azulzinho que você está vendo aqui é o plano de equação y igual a 6. Então, na verdade, a porção da superfície que você deve considerar, qual altura quer que você considere, é só esse cone, mas agora ele é finito, ele vai dar da ordenada menos 6 para a ordenada 6. Tá certo? Então, no caso dessa ilustração que eu fiz no computador aqui, esse bordinho que volta a aparecer para ordenadas superiores a 6, esse anelzinho aqui que é mostrado aqui no computador, também não faz parte da superfície, não. É só a porção mesmo. Aí o cone é finito, certo? Com seções elípticas. E o outro item que eu escolhi, o item G, veja, você recebe x² igual a 2z. Não recebe a variável y na equação. Recebe a limitação do y de menos 3 a 5. Então, semelhante a esse caso aqui, só que agora você vai do y igual a menos 3, né? Do menos 3, que está mais ou menos para cá, do menos 3 até 5. Mas você não recebe o y na expressão da sua superfície. Bom, então, veja, não aparece y² aqui, então não é. Z tem potência 1, x potência 2, mas não aparece y. Então, não é paraboloide. Trata-se de uma superfície cilíndrica, porque o y não aparece. Então, no plano y igual a 0, que curva é essa, né? x² igual a 2z, no plano y igual a 0. Né? Então, você vai considerar aqui, para você ter ideia da sua superfície, na parede XZ, né? Na gíria, né? Na parede XZ, no plano de equação y igual a 0, você tem z igual a metade do x². Então, você tem nesse plano, você tem essa parábola aqui, né? Z igual a x, metade, meio de x². Né? Você tem essa parábola no y igual a 0. Então, você considera a translação desta curva, né, ao longo da direção do eixo y, obtendo, então, uma calha, né, parabólica, uma superfície cilíndrica, né, uma superfície do tipo superfície cilíndrica, ao longo do y, né, no formato de uma calha z igual a meio de x². Tá certo? E você vai considerar essa calha, então, da parede aqui do plano de equação y igual a menos 3 até y igual a
até y igual a 5, até y igual a 5. Uma figura bem mais bonita do que esse rabisco meu, tá aqui, né, que eu fiz no computador. Então, é esta parte em azulzinho aqui. É plano y igual a 5. Este plano que você vê, uma parte dele é o y igual a menos 3, né? E a parte da superfície da calha que você considera fica entre o y igual a 3, negativo, e y igual a 5. Né? Então, essa partinha da calha que você está vendo aqui também não faz parte da consideração, não. Tá? Como eu não tinha possibilidade de apagar, eu fiz rapidamente o computador, então ficou passando um pouquinho. Mas vem da ordenada menos 3, da ordenada menos 3 até a ordenada 5 apenas. Tá bom? Então, são os 3 exemplos, né? Vou voltar para o enunciado aqui. São os 3 itens que eu escolhi lá e você tem mais itens para você fazer de maneira semelhante, tá?